Pessoal, eu quero mostrar agora para vocês como funciona a inteligência artificial da plataforma A Bíblia Comentada. Você vem aqui, abre a caixa de diálogo e digita a sua pergunta. Eu quero, por exemplo, que ela me conte uma parábola bíblica sobre o perdão. Então você percebe aqui que ela já me deu a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. Agora eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá. Qual era o nome dos filhos de Jacó? Vamos lá? Ela me deu todos os nomes aqui, olha. O nome dos filhos de Jacó eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulun, José e Benjamim. Contou direitinho. Mais uma perguntinha. Vamos agora saber quem foi chamado de discípulo amado. E ela falou bem aqui, olha. O discípulo amado referido na Bíblia é João, um dos 12 discípulos de Jesus. Esta plataforma está disponível para todos os nossos alunos. Então, clique no link, se inscreva e aproveite. Para poder dar significado à sua fé. Boa pergunta. Então, como é que vem o conhecimento em arqueologia para suportar essa base de fé e enfim, até na filosofia, né? Olha, se eu começar a arqueologia para provar a Bíblia, eu já comecei do jeito errado. Até falacioso. É como se eu já falasse assim, eu vou provar que você está errado. Eu não estou sendo honesto. Eu estou com preconceito. Um trabalho acadêmico ele não pode ser de preconceito. Eu tenho que avaliar em campo o que eu encontro e a partir daí ver se confirma ou não a minha tese. Porque todo mundo tem uma tese, ele tem uma hipótese de trabalho que ele vai. Agora, tem determinados estudos que já estão tão avançados que algumas coisas já estão tão consolidadas que você já pode chegar com aquele pressuposto. Não é preconceito. A diferença do preconceito é quando eu não tenho nada que valide o meu pensamento e eu chego já querendo impor aquele pensamento. É o camarada que de graça vira para você assim, até quando você vai bater na sua mulher? Quer dizer, Ele nem sabe, ele nem sabe, ele tá chutando ali, né? E muitos advogados assim, acabam fazendo isso no tribunal ali para encurralar uma testemunha. Pelo menos nos filmes é assim. Então a gente não pode chegar desse jeito. Agora o pressuposto não. O pressuposto eu já tenho coisas que foram falseadas para lembrar o Karl Popper. Você tem algumas coisas que já foram consolidadas, então você já tem alguns degraus para partir daquilo ali e você continuar o trajeto. É como, por exemplo, a física, a medicina, algumas coisas que já foram colocadas, estabelecidas por Einstein, por Newton. O físico tem que ser uma coisa muito forte para quebrar aquele modelo ali. Ele já vai com aquele pressuposto ali, porque tem coisas que estão comprovadas. E tem várias coisas da Bíblia que já estão comprovadas. Então a gente já tem hoje uma base, por exemplo, para falar que houve um reino unificado de Davi, que Jesus de Nazaré existiu. Outras coisas eu não tenho. Então é um trabalho de CSI. Agora, quem trabalha com método científico sabe que poucas evidências geram grandes resultados. Às vezes uma gota de sangue é o suficiente para incriminar uma pessoa. Eu que sou leigo falo, mas que uma gota de sangue no luminol, o cara vai saber quem que fez. Mas o cara que entende, o perito, ele sabe. Um fio de cabelo é o suficiente para ele te contar o que aconteceu nessa sala aqui. Se foi luta corporal, se não foi luta corporal, um cadáver é o suficiente. Então, muitas vezes na história, assim, um elemento vai confirmando. Agora, o interessante, agora eu vou fazer um encontro com a fé, é que a Bíblia, de todos os livros religiosos que há no mundo, Bhagavad Gita, Livro dos Vedas, Tao Te Ching, Mahabharata, o próprio Alcorão, nenhum livro arvora historicidade para confirmar a sua mensagem. Se eu agora descobrir que Arjuna e Krishna nunca existiram naquela batalha que está no Bhagavad Gita, isso não vai mudar nada na fé hindu. Quando você fala de historicidade, evidência. Evidência, que aquilo Perfeito. aconteceu. Não é que aquilo aconteceu. E é lógico, abrindo um parênteses, que o método que eu uso para elevar a possibilidade daquele acontecimento é diferente do método que eu uso para olhar em laboratório a cura do diabetes. Então, dependendo do que você está estudando, você vai usar métodos diferentes e até a palavra prova, comprovação, ela muda. A maneira de eu estudar em laboratório, como falei no exemplo aqui, a cura do diabetes, não é a maneira que eu vou estudar a economia.
ainda que alguns elementos até possam ter uma intersecção, um economista que projeta... Tem uns camaradas que ganham o prêmio Nobel aí, né? Que ele consegue prever um crash econômico a cada ciclo. Tem muito isso da área de vocês aí, né? O sujeito, ele é um gênio. Ele consegue falar, olha, daqui a 5 anos a Bolsa de Valores vai estourar por causa disso. O camarada não está jogando búzios nem nada. Ele está fazendo um exercício de futurologia. Mas o método que ele usou para comprovar aquela teoria econômica dele não é o mesmo que eu vou usar em laboratório para encontrar a cura do diabetes. Não é o mesmo que eu vou usar na psicologia para prever que a pessoa, para diagnosticar uma pessoa com bipolaridade ou autismo ou qualquer coisa parecida. E na história, eu também tenho um método apropriado para saber se realmente Júlio César cruzou o Rubicão ou não. E se falou, né? Exatamente, né? A lei iacta est, né? Se bem que isso aí é o Shakespeare é o César de Shakespeare. Exatamente, exatamente. Mas, romantizado. Mas até para separar o romantizado do real, ou como dizem em alemão, o History, do Geschichte, o que aconteceu do que foi historiografado, historiogizado, né? Então, nesse aspecto, algumas pessoas, por não saberem esses detalhes, falam assim, mas você não prova que aquilo aconteceu na Bíblia, eu quero uma prova que Jesus ressuscitou. Não é assim que a gente vai investigar isso. São com outros meios. E nesses meios, eu acho curioso, repito, a singularidade da Bíblia em relação aos outros livros religiosos, que a Bíblia é o único livro, de todos esses que eu citei e outros mais que poderiam ser mencionados, que desafia o leitor a comprovar a historicidade dela. Vou dar alguns exemplos. Paulo falou o seguinte, olha, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Parafraseando Paulo, é como se falar o seguinte, se Jesus não ressuscitou, rasga tudo que eu escrevi, que eu sou o maior imbecil da história e estamos todos ferrados. Tá certo? Se não aconteceu aquele episódio bíblico ali, se o povo de Israel não saiu como a Bíblia falou, você joga tudo fora. Se Jesus morreu enforcado e não crucificado numa sexta-feira, conforme o Evangelho, pode rasgar tudo. É diferente de Sócrates ter morrido tomando cicuta ou ter morrido de velhice. Não muda nada no meu aspecto como filósofo, mas a Bíblia muda. Então, quando eu vejo elementos mínimos da arqueologia confirmando trechos que a Bíblia falou, isso é importante para mim, porque se a história que a Bíblia apresenta é verdadeira, a teologia que se assenta nessa história também o será. Porque, repito, a Bíblia é o único livro que fala o seguinte, comprova que o que eu estou falando é verdade, a mensagem que eu falo é verdadeira, a partir da história que eu te contei. Isso é bem interessante. Eu estava vendo esses dias, tinha gente que não acredita que nem Cristo existiu. Isso assim assim, você pode até não acreditar que Cristo é Deus. Mas que ele não existiu? Que ele não existiu, é meio terraplanismo até, porque isso aí até... Mas sabe uma coisa que surpreende a gente? Às vezes você tem um pouco de terraplanismo, vou usar essa expressão, até com pessoas cultas e eruditas. Sim, às vezes até cultos. Estou lembrando aqui o autor do livro... Nossa, fugiu agora. Que escreveu Why I'm Not a Christian. Não lembro. Dá uma olhada. Dawkins? Não é o Dawkins, não. Ele é mais antigo que eu não escrevi cristão. Ele ganhou o prêmio de medicina nos maiores matemáticos. Gente. É como se eu esquecesse o nome de Platão aqui agora. Como que é? Why I'm Not a Christian. É o autor. Nossa, tá na ponta da língua aqui. Eu tô com a fisionomia dos sujeitos, dá até agonia, isso é mente cansada. Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um dos maiores gênios do século XX. Ele escreveu um tratado, que até o título já é em latim, Principia Mathematica, que assim concorre com Newton na física, sabe? O camarada da literatura, o homem era gênio. Não perdia nada para Einstein. E Bertrand Russell, além de toda essa erudição e cabedal intelectual que ele tinha, ele era um ateu convicto e um crítico ácido do cristianismo. E ele escrevia tanto tratados matemáticos, assim, que não é qualquer um que lê, como o Princípio da Matemática que eu falei com vocês, como ele também escrevia para o povo. Ele tinha essa capacidade de escrever para o mundo teórico e também para o mundo leigo. Era um divulgador científico.
e atraía os jovens. E esse livro dele, Why I'm Not a Christian, Porque Eu Não Sou um Cristão, fazia a cabeça de muitos jovens. E como é que você ia duvidar de um camarada do cabedal de Bertrand Russell? Mas olha que interessante. Um dos pilares da crítica dele ao cristianismo é que ele falava assim: o grande erro dos cristãos é perder tempo com Jesus de Nazaré. Ele é fútil e certamente não existiu. Devemos ocupar o nosso tempo com Pitágoras. Esse sim deve ser considerado o maior gênio de toda a história. O pai da verdadeira ciência, o pai do intelectualismo, aquele cuja vida e obras me inspiram a ser quem eu sou. Ponto, parágrafo. Se eu interromper a leitura aqui, eu tenho uma carteirada violenta, porque a Bertrand Russell, se estivesse vivo aqui agora, quem é Rodrigo na fila do pão para discordar de Bertrand Russell? Porém, eu fiz filosofia também. E quando você vai estudar do ponto de vista arqueológico, por isso que é importante a intersecção das três áreas, a vida de Pitágoras, o homem que ele falou que deveria ser o centro da atenção dos jovens e não Jesus Cristo, porque Jesus era uma lenda, Pitágoras era uma realidade, eu descubro que nós não temos evidência arqueológica e histórica quase nenhuma de Pitágoras. Olha só. O que nós temos da biografia dele são fragmentos que chegaram até nós em pedaços datados de até 1000 anos depois da época que supostamente ele existiu. E esses fragmentos de 1000 anos depois da suposta vida dele, não chega a 1000 anos, mas uns 800 anos depois dele, dão conta que ele era, no máximo, um místico que acreditava em transmigração de almas, solteirão, que vivia olhando para cima, um dia caiu num buraco, que ele acreditava que uma vez ele impediu o pessoal de bater num cachorro, não porque ele tinha paixão pelos animais, é porque ele escutou no latido do cachorro, desesperado, a voz de um amigo que tinha morrido. Então ele achava que a alma do amigo entrou no cachorro. Nossa. Sabe? Ele tinha a teoria das cordas, não aquela teoria das cordas do Einstein, mas é uma teoria das cordas assim que os números tinham... Ele fazia uns nós nas cordas ali, e ali com a música e tudo mais. E até o famoso teorema de Pitágoras é quase certo que não é de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras você já o vê colocado na época da quarta dinastia faraônica, na pirâmide de Sácara. Quando Djoser encomendou lá a pirâmide fez a pirâmide de o faraó Djoser, encomendou de Imhotep. Imhotep era o arquiteto do faraó Djoser. O Imhotep, que é até curioso, no filme da Múmia, aí a gente vê os errinhos, são parentes aqui, vira Hollywood. Porque no filme da Múmia, a Múmia é Imhotep, né? E ele era mas só que eles põem o Imhotep na época dos egípcios, dos hebreus. Porque tem um pedaço do filme da Múmia que fala assim: essa é a língua dos hebreus, que o cara lá, o doidinho, falava vários idiomas, né? Nem tinha os hebreus. Não, os hebreus vieram 1100 anos depois disso. Sim. Mas tudo bem, só um parênteses. Tá bem Hollywood. Bem Hollywood. Mas o Imhotep foi um arquiteto do faraó Djoser, da quarta dinastia egípcia, eu tô falando aí por volta de 2.300 a.C. E Imhotep já usou o famoso teorema de Pitágoras para calcular a base lá da pirâmide, transformar a masta em pirâmide. E Pitágoras, se existiu, ele vem ali pelo 6º século a.C. Estou falando aí 2.300 menos 500 e pouco, né? Rápida a conta aí. Então, nós não temos nem certeza que o teorema de Pitágoras, apesar de acreditado a ele, pertence a ele. Aí você vê, Bertrand Russell comete um erro crasso ao tratar esse personagem, que tem mais de lenda do que realidade histórica, para contestar Jesus, que nós temos a história dele confirmada fora da Bíblia em vários autores pagãos. Tácito, Suetônio, Plínio, sabe? Todos esses aí nós temos ali a existência de Jesus, Flávio, José, nenhum deles eram cristãos.